A situação do trânsito em Tapes tem se complicado desde que as chamadas bicicletas motorizadas passaram a ser frequentes nas ruas e avenidas do município. Não só o trânsito, mas a segurança de muitos adolescentes parece estar também em alerta. Na sexta-feira passada, quando um dos 3 jovens que realizavam um racha na Avenida Cis Brasil foi levado à delegacia pelo ato infracional praticado, a discussão sobre o tema aumentou. O jovem conduzia uma bicicleta motorizada, veículo que dia a dia amplia em número na nossa cidade. Nossa reportagem buscou ouvir a Brigada Militar, os poderes legislativo e executivo do município para entender o caso e responder a uma pergunta: de que forma é possível regulamentar o tráfego desse tipo de veículo, uma bicicleta mais um motor, um tema aparentemente simples. O primeiro entrevistado é o tenente da Brigada Militar, Luiz Veríssimo. Acompanhe. Nós fizemos a barreira de trânsito todos os dias. Todos os dias. Quando no momento da barreira está passando alguma pessoa com essa bicicleta motorizada, então nós paramos lá e orientamos, né, que deve procurar legalizar o seu veículo, né? Procurar emplacar, procurar dentro do CRVA, aqui em Tapes, verificar quais são os quesitos, né, para poder rodar com segurança e ter o emplacamento e a carteira de habilitação. Então, assim, o que diz no Código de Trânsito Brasileiro: todo veículo automotor. Quando se diz automotor, que não é por propulsão humana, né? Todo veículo que tem algum motor, tá, que não exige o esforço humano para poder circular, tem que ter a carteira de habilitação. Tá? Nós temos uma diferenciação na questão do Código de Trânsito, que é a questão das motocicletas e dos ciclos motores. Os dois tu tem que ter habilitação. A diferença é que para o ciclo motor, que é até 50 cilindradas, tu tem que ter autorização para condução de ciclos, tá? E para dirigir a motocicleta, tu tem que ter a carteira nacional de habilitação na categoria A. É a única diferença. Nas duas situações, tu tem que estar habilitado, tá? Mas o problema é o seguinte, ó, esses veículos, a maioria deles são adaptados, né? E mesmo que tu compra pronto de alguma fábrica que tenha aqui no território nacional, que fabrica bicicleta motorizada, entendeu? Tu não consegue emplacar ela. Até agora a gente não viu, né? Se alguém tiver algum exemplo, que indique para nós, porque eu não vi até agora um ciclomotor e bicicleta motorizada emplacado. Sobre a questão da nossa fiscalização, por esse veículo não ser cadastrado, não ser emplacado, é difícil tu fazer a autuação, porque a autuação ela pede ou o número da placa ou o número do chassi. Tá. Mas na questão dos menores, voltando à situação da ocorrência de sexta-feira, onde houve a situação do menor, ele cometeu um ato infracional, que nem eu já vinha falando. Então a brigada age na questão do crime. Então, para essa questão da autuação administrativa, isso aí ainda vai ter que alguém, né, procurar principalmente uma lei municipal, tentar regularizar, como houve a regularização das carroças aqui na cidade, regularizar, né? Se eu não me engano, tem uma cidade, parece que é Santiago, aqui no Rio Grande do Sul, que regularizou, né, a bicicleta motorizada. Todos sabem que o prefeito é a autoridade de trânsito aqui no município. Depois que foi criado o novo Código de Trânsito, as prefeituras assumiram, principalmente nas questões de parada, né, dos veículos ali, estacionamento, tudo. A prefeitura, tanto é que foi criado, né, em muitas cidades, os azulzinhos, né, que são os fiscais de trânsito municipais, né. Tá por uma questão mesmo de orçamento, uma questão de ser uma cidade pequena, né, não tem condições de implementar uma guarda ou uma equipe de fiscalização de trânsito. Então a brigada assumiu por convênio essa questão da fiscalização. Então cabe ao prefeito criar uma regulamentação, entendeu? Para que esses veículos sejam regularizados. Tá? Na questão estadual, que é a questão do Detran, hoje, por exemplo, tu comprar uma bicicleta motorizada, ou tu comprar uma bicicleta e adaptar o kit, né? A maioria está fazendo isso aí, é um kit a motor, coloca na bicicleta. Hoje tu fizer isso aí e ir lá no CRVA e tentar emplacar ela, tu não vai conseguir. O CRVA não consegue emplacar pela peculiaridade da fabricação daquele veículo, que não foi projetado para aquilo. Entendeu? Então é uma questão, de repente, agora o executivo municipal
ver com o seu jurídico e criar, de repente, uma lei municipal. Eu até peço também para que os vereadores nos ajudem, porque se nós tivermos uma regulamentação, a gente vai conseguir disciplinar melhor esse trânsito aí na cidade. O presidente da Câmara Municipal, Fabiano Dumer, também falou à nossa reportagem. Casualmente, esse tema eu já levantei umas 4 sessões atrás, que estava muito perigoso essa questão das bicicletas no município de Itapes. É um instrumento de locomoção, de passeio, tem gente que está usando para trabalhar, mas tem muitos jovens, digo jovens assim, ó, de 11, 12, 13 anos, 14 anos, andando com essas bicicletas motorizadas, não com o uso correto, mas em alta velocidade, fazendo pega, fazendo curvas aceleradas, infringindo várias infrações de trânsito. Lógico, eles não são conhecedores dessa matéria, mas eu acho que os pais deviam de orientar melhor os seus filhos nessa questão do uso correto da bicicleta. E da mesma forma que nós já foi provocado o executivo para que se faça um estudo, ver o que se pode fazer, mande um projeto para a gente fazer o estudo junto aqui com os colegas. Tenho certeza que é assunto de todos nós 9 vereadores de tentar chegar num consenso junto com o executivo e que agrade e que beneficie toda a comunidade. Não é muito difícil encontrar crianças e adolescentes conduzindo os veículos ciclomotores aqui pelas ruas da cidade. Nossa equipe saiu para cobrir uma reportagem e já aqui na Vila Nova nos deparamos com 4 adolescentes, 4 jovens com essas bicicletas motorizadas. Eu utilizo para ir no banco quando minha mãe precisa, utilizo para ir nos mercados quando o meu pai e minha mãe estão ocupados e também ando de vez em quando. Tu tem algum medo de andar com esse veículo pelas ruas? Não, cada esquina tem a placa para, eu paro, e mesmo que não tenha, eu paro mesmo. E espero os carros passar. E o que tu acha de alguns adolescentes, alguns jovens que acabam fazendo pega, empinando, tendo atitudes de direção perigosa? Como é que tu avalia isso? Eu avalio que isso daí é perigoso, pode se matar, como o guri que caiu empinando. Como é que é o seu sentimento assim quando o seu guri pega a motinho para sair, ou para ir para a escola, ou para passear com os amigos? Ele tem me mostrado muito eu ter confiança, sabe? Eu tenho confiado muito nele porque eu vejo que eu tenho falado para ele tem a minha orientação que eu procuro dar para ele, não exagerar na corrida, assim. Ele tem sido muito nessa parte, assim, eu não tenho que me queixar dele porque eu vejo que que ele obedece, sabe? E tem às vezes a gente até mesmo repreende, por exemplo, ameaça assim, ó, se tu começar a acelerar, que a gente veja, a gente vai tirar a moto. E é uma das coisas que ele também teme, ele gosta. E hoje ela está sendo mais para utilidade do que, bem dizer, passeio, né? A gente precisa que ele vá a algum lugar pra gente, assim, e ele vai. E ele tá, assim, numa via pública, com um veículo que anda relativamente rápido, assim, não deixa o senhor apreensivo? Deixa, eu não posso também ser tão hipócrita, dizer nessa parte, eu fico apreensivo, mas eu sempre procuro orientar ele nas coisas que ele vai nesses lugares que tem muito movimento, como a Avenida Assis Brasil ali, onde o movimento, ele cuida muito. Se o senhor perceber, o senhor vai ver que a hora ele passa nas esquinas e não passa naquela rapidez, sabe? Ele vai, desacelera a bicicleta, o ciclomotor dele ali, então ele desacelera quando ele chega nas esquinas e às vezes, muitas vezes eu vejo que vem vir no carro lá adiante, ele para bem na esquina, então aquilo ali, claro que te deixa, porque a gente veja que as pessoas, a imprudência de outros também, né, mas a gente, claro, não posso dizer que eu sinto tão seguro assim, mas eu peço, sempre procuro orientar ele, a gente até pensar que hoje pudesse ter uma regularização para que até mesmo, eu acho que se tivesse isso aí, as pessoas teriam mais cuidado, sabe, se regularizasse esses ciclomotores aí, eles iam ter uma segurança maior, porque eu acho que a gurizada não ia ser tão imprudente, porque ia ter limite para tudo. E eu vou dar uma volta para mostrar para os web espectadores como é que funciona aqui. Ele já me passou as orientações, eu tenho aqui um manete de embreagem, que eu vou pedalar, vou pressionar ele e assim que eu soltar eu já acelero de vez. Vamos ver se funciona. Vamos ver se eu tenho a mãe aqui para andar com a motinha. Segura aqui, Lu. Acabei de chegar aqui, a sensação que a gente tem é de que realmente é um veículo um pouco potente e ele é muito instável. Aqui o banco é pequeno, ela vibra muito, não tem um sistema de suspensão, né? O que torna muito instável realmente. Olha, na questão de segurança assim, eu não levei muita fé assim, mas
o veículo funciona, né? Tem uma certa potência, que a gente acelerando ela se desenvolve rapidamente. E a gente não tem aqui nenhum espelho, nenhum capacete, nenhum meio de segurança que tornaria esse passeio aqui nesse veículo um pouco mais seguro. Oh,